Secretário, obrigada pela brilhante, detalhadíssima exposição, muito esclarecedora, com dados relevantes que certamente vão merecer um estudo detalhado da nossa plateia e meu em particular. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta no quesito leilões. E, para tanto, eu vou tomar a fonte que eu trabalho, que é a energia eólica. O que acontece, secretário? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul um fator de capacidade, como o senhor sabe, que é um pouco inferior ao do Nordeste. Então, o que acontece? Nos leilões nacionais, os projetos do Rio Grande do Sul não têm a mesma capacidade de competitividade com os projetos do Nordeste. Por exemplo, um projeto com R$ 90 por megawatt-hora é muito difícil nós viabilizarmos aqui. Então, eu gostaria de conhecer o seu entendimento sobre regionalização de leilões para algumas fontes, especificamente para a fonte eólica. Olha, essa pergunta, Jussara, é importante e é recorrente também, uma leilão regional por fonte. Então, nós temos toda essa rede de transmissão que ela permite essa otimização energética, como eu falei, mas também tem que levar em consideração o que a gente tem é vocações regionais, renováveis, eólica e solar no Nordeste, hidro no Norte, biomassa, bioenergia no Sudeste, no Sul, também eólica, também que predomina com a presença também do recurso natural, que é o carvão. Mas é uma situação que o Ministério estuda essa possibilidade, mas ainda a gente não tem ainda uma definição para a contratação de leilões regionais. Concordo com você que a competição dos parques eólicos pelo fator de capacidade é um pouco inferior ao Nordeste, mas, mesmo assim, ainda é um fator de capacidade bem elevado. A média brasileira do fator de capacidade que a gente tem visto aí é em torno de 43%, 44%. Então, essa é a média do fator de capacidade que a gente tem no Brasil. Mas é uma pergunta interessante, é um assunto que a gente olha muito, estuda muito isso no Ministério, mas ainda não tem uma definição de leilões regionais, para fazer regional por fonte com leilão regional. Okay? Doutor Bertol, nós temos uma pergunta aqui do colega Leandro, engenheiro Leandro. Qual a sua opinião sobre a resposta dada pelos painelistas anteriores que indicaram que, devido às trocas de governo, não são realizados estudos de planejamento energético a longo prazo? Olha, eu não vi essa apresentação, essa afirmação deles, mas pelo que você viu aí do planejamento estruturado energético, PNE, estudos de longo prazo com horizonte de 30 anos e todo ano é o PDE, então esse planejamento você pode ter um pouco a mudança da diretriz, como está escrito, como eu falei inicialmente do CNPE, mas o planejamento não tem mudado em relação. Eu tenho 5, 6 anos no Ministério, e todo ano se tem visto os leilões de contratação de energia, leilões de transmissão regularmente, e os PDEs, todos eles aprovados, o PNE também. Só 2025 que não foi. Eu não concordo com essa afirmação, e até porque o planejamento está mostrando diferente. Eu não sei. E o que você acha? Você concorda com isso aí?
Exatamente, você viu a organização institucional, como tem o ZOG-PE, que faz o estudo de planejamento, o Ministério faz o planejamento, coloca em execução através dos leilões, leilões regulados, periódicos, entendeu? Então, revendo o planejamento, se vê o PDE 2024, em relação ao 26, ele teve uma redução um pouco expressiva do crescimento do consumo de energia, da oferta. Então, isso é importante. Mas não sei qual é a afirmação de qual a fonte para fazer essa informação, mas a realidade é outra, né? Mas agora o que precisa mesmo, o que a Jussara tem me falado, também que é importante, você vê, ela abordou leilões regionais, é uma por fonte, é uma possibilidade que a gente estuda, e também a modernização, a revisão, a atualização do marco regulatório do setor elétrico, que está em tramitação, com ampla discussão, que aprimoramentos virão, né, entendeu? Com certeza, porque a energia elétrica é uma infraestrutura que você tem que ter muito cuidado para você ter a disponibilidade, que hoje nós temos bastante capacidade instalada, daqui a pouco começa a ter aquele crescimento industrial e tal, vai precisar de energia, né? Consumo também. Então, a gente tem que ter muito preparado. E você não coloca, de curto prazo, linhas de transmissão, não coloca usinas eólicas, nem solar, nem hidrelétricas para atender essa demanda, né? Ok? Não sei se não temos mais nenhuma pergunta da plateia. Boa tarde, doutor Moacir, tudo bem? A minha pergunta, espero que não seja tão difícil, né, seja mais fácil, mas eu acho que o tema é final de vida útil, né, que é um tema que tem assolado, acho que todos os segmentos de geração, transmissão e distribuição, acho que principalmente de geração. Transmissão ainda acho que consegue contornar esse problema, mas a minha pergunta é, objetivamente, o que o Ministério tem pensado sobre o tema final de vida útil, principalmente a parte de geração, né, onde a gente está falando aí de usinas que já estão ultrapassando a vida útil regulatória e técnica fatalmente, ainda mais as usinas de fóssil, né, carvão, como é o caso aqui do Rio Grande do Sul, né, muitas usinas estão sofrendo processo de caducidade, até por questões socioambientais, né, que não conseguem ser resolvidas com investimentos baixos, né, enfim, a usina requer um investimento muito alto para ser ou renovada ou desativada, propriamente dita. Então, a minha pergunta é nesse sentido, né, porque a apresentação a gente vê claramente que ela é muito focada em ativos novos, né, mas nós temos, obviamente, de todos aqueles 160 gigawatts de energia instalada, nós temos uma boa parte, e aí eu não sei qual é o percentual daquela, não sei se há um estudo do Ministério em relação àquele percentual do que vai agora chegar ao seu fim, né, em termos de disponibilidade sistêmica. Então, a pergunta é nesse sentido, foi até uma pergunta meio longa, mas o que o Ministério pensa sobre o tema e como é que o Ministério está se preparando para resolver essa questão? É importante, Wagner, essa pergunta, e é um tema, vamos dizer assim, que aí mesmo que você falou no planejamento, a expansão, com empreendimentos novos, novos empreendimentos, energia nova, né? Entendeu? Então, aí se viu que na geração, naquela oferta, tem uma redução de 2,9 giga de geração com óleo combustível. Essas serão desativadas e serão substituídas por energia nova. Então, não tem uma previsão da renovação da vida com vida útil vencida, né? Então, para o carvão no Rio Grande do Sul, no PDE, a expansão prevista é só a modernização dos parques existentes. Então, tem uma previsão de modernização, não tem de expansão. E a modernização é lógico que deverão vir com uma capacidade um pouco superior aos sítios instalados. Então, isso aí é um tema importante, mas a expansão não está previsto a renovação de vida útil de geração vencida. Isso é uma coisa. O que tem e que vai ser realizado no final do ano é a contratação de energia existente, A1 e A-2. Mas especificamente de modernização de vida útil vencida não tem. Tem um processo regulatório, e você conhece bem disso, sabe? A transmissão também. Tem um investimento muito grande de vencimento de vida útil dos equipamentos, não é mesmo? Eu estava falando com o presidente Abrat, ele me falou algo assim muito significativo,
de equipamentos com o final da vida útil, né? Então, é um tema importante, mas aí não prevê não a renovação de modernização de equipamento de geração e transmissão com vida útil vencida. Ok? Então, nós agradecemos a todos, agradecemos em especial ao senhor mais uma vez por ter estado conosco essa tarde e damos por encerrada a sessão de hoje e amanhã nos encontramos novamente para o segundo dia, então, do nosso painel de engenharia. Muito obrigado. Muito obrigado também. Muito obrigado, Jussara, por moderar. Eu quero dizer que a apresentação fica disponível, se algum de vocês tiverem interesse, fica disponível aí nos documentos do seminário. Muito obrigado também a todos. Muito obrigado, doutor Moacir Carlos Bertol, engenheiro.